sejam todos bem-vindos aí ao nosso encontro virtual. O tema dessa tarde é Princípio Vital. A nossa companheira Valéria vai fazer o trabalho dessa tarde, mas antes vamos pedir a Elô Ramires para ler a nossa página e depois vamos fazer uma prece. Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Não és um observador distante da vida. Estás na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e responsabilidades, de cujo desempenho, por ti, resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. A postura de quem observa de fora produz enfoques e conclusões equivocados. No entanto, a participação consciente dá a medida correta e propicia melhor compreensão dos dados ao alcance. Considera-te pessoa valiosa no conjunto da criação, tornando-te cada dia mais atuante na obra do Pai e fazendo-a melhor conhecida e mais considerada. Tu és herdeiro de Deus e o universo, de alguma forma, te pertence. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais este dia, por mais essa semana, por mais essa oportunidade que nós temos de dar continuidade aos estudos dessa doutrina que muito tem nos ajudado. Nós te pedimos, querido Jesus, que envolva cada um de nós, reunidos virtualmente no dia de hoje. Envolva a nossa companheira Valéria, que trará o trabalho dessa tarde, e aqueles que ainda não chegaram, mas que chegarão sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, querido Jesus, mais uma vez, por tudo que tu tens nos oferecido até então. Graças a Deus. É contigo, Valéria. Bom trabalho. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão ouvindo bem? Tá, né, Rui? Então, boa tarde, Carol. Boa tarde, Daniel e Aline e família. Boa tarde, Jaine, Elô, Fatinha, Luiz, Márcia Bergamini, Márcia Brandão, Maria de Lourdes, Rui, Carol, Sandra e Sueli. Sejam bem-vindos ao nosso estudo do Grupo Família dessa tarde. Nós estamos estudando o livro A Gênese, que de 1868, uma das obras de Allan Kardec, né? Esse livro é um livro muito interessante, que ele vem abordando algumas partes do Livro dos Espíritos. E a gente hoje, o nosso tema é Princípio Vital. O objetivo desta tarde é a gente explicar o que é o princípio vital. Diferenciar o princípio vital de princípio inteligente ou princípio espiritual. Então, a gente vai para a nossa bibliografia. Vocês podem fazer perguntas, tá? Olá, Rosa, seja bem-vinda. Podem fazer perguntas, se tiverem dúvidas, porque é comum esse tema ter dúvida. Eu mesma, quando estudei, tive um montão de dúvida. A gente vai trabalhar com a Gênese, o capítulo 10, itens 16 ao 19, item 18, e do capítulo 11, o item 1 a 5 e o 13, alguns assuntos para complementar, sendo que esse assunto, de primeira mão, ele aparece no Livro dos Espíritos. Existe um parágrafo na introdução que trata sobre ele de maneira sintética. Depois, na primeira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, das questões 60 a 70. Ele é onde Kardec primeiramente fala sobre esse tema, princípio vital, aonde ele faz pergunta para os espíritos. E depois ele desenvolve esse tema, né, na Gênese. Então, e também embaixo a gente tem instruções práticas
sobre as manifestações espíritas no vocabulário, quando ele define esse vocábulo. Se tiver difícil, vocês podem falar, está difícil, não estou entendendo nada. Mas é muito interessante esse assunto. Então, eu quero que vocês participem. Ah, eu sei, eu não sei, eu entendi, não entendi. Pode falar tudo, gente. Porque se eu ficar falando aqui, vocês vão dormir, vão dar soninho. Claro que vocês não estão botando a face de vocês aí, só alguns que eu estou vendo, porque cada um tem direito à sua privacidade. Mas vamos tentar entender isso daí, porque é normal fazer confusão, entendeu? Pergunto para vocês, queridos, o que é princípio vital? O que seria isso? Da onde que seria esse negócio? Então, de onde que saiu isso? Princípio vital, o que que tem a ver com isso? O que que vocês acham que isso aí tem a ver com o quê? Alguém quer falar algum palpite, quer arriscar alguma coisa, alguma ideia? Boa tarde, Alessandra. O que é o princípio vital? Todo mundo com a mesma interrogação que esses dois camaradinhos estão aí. Ai, meu Deus, o que que é isso? Vocês estão envergonhados, tudo bem. Vamos adiante. Princípio vital é a mesma coisa que princípio espiritual, que é o tema da semana que vem, que a Aline vai nos trazer esse assunto. Será que é a mesma coisa? O que é um, o que é outro? Será que um está ligado com o outro? A Carol falou que não sabe. Realmente, Carol, isso é... Muita gente não sabe e é muito confuso. Quer dizer, de princípio é confuso quando você começa a ler lá no Livro dos Espíritos. Mas depois você vai vendo que a confusão não é tão assim, não. A gente vai desconfundindo no meio do caminho. Então, sigamos lá. Vamos lá. Vamos fazer uma distinção entre um e outro. Vamos lá. O que é princípio vital? Então, no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, tem lá o vocabulário, que é onde Kardec traz vários termos com o significado desses termos, que é o que de acordo com a doutrina espírita, né? Porque tem palavras que são polissêmicas, que têm vários sentidos. Então, ele qualificou vários vocabulários relativos à doutrina espírita, explicando o que significa aquele vocabulário dentro da doutrina. Então, nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, ele coloca lá. Foi o primeiro lugar que eu pesquisei. Princípio vital. Ele diz que princípio vital é o princípio geral da vida material. Então, olha lá. Princípio geral da vida material. Então, ele tem a ver com a vida da matéria. Comum a todos os seres orgânicos. Quem são os seres orgânicos, gente? Os homens, os animais e as plantas. Porque os minerais, as rochas, as pedras, o solo, eles são seres inorgânicos, né? Agora, o que tem vida é matéria orgânica, as plantas, os animais e o homem. Ele também coloca alma vital, que seria um sinônimo. O princípio vital individualizado em um ser qualquer. Então, o princípio vital, ele é individualizado. Ele não é uma coisa geral, que nem você vai na praia e se joga no mar. Não é o mar. É uma coisa individualizada de cada ser. Bom, mas aí a gente vai ver também que ele é diferente. Diferente de quê? De princípio intelectual. Princípio intelectual quer dizer o quê? Princípio geral da inteligência. Então, o princípio vital ele tem a ver com a vida material, com a vida orgânica. E o princípio intelectual, que tem a ver com a inteligência, que também faz parte do princípio espiritual, que a gente vai ver um pouquinho adiante, porque a gente vai tratando desse vocabulário, para a gente fazer uma diferença, né? Comum aos homens e aos animais. Veja bem, o princípio intelectual, que é o princípio da inteligência, ele coloca aqui,
comum aos homens, somos nós, porque estamos na idade da racionalidade, da razão, do pensamento lógico, e aos animais, que eles têm espécies de inteligência, né? O instinto é uma espécie de inteligência. Ele é a junção da razão e da emoção. E ele coloca um sinônimo para isso, alma intelectual. Este mesmo princípio é individualizado. Então, a gente tem duas coisas individualizadas. O princípio vital, ele é individualizado, ele é de cada ser vivo. Assim como o princípio intelectual também é de cada ser vivo. Aí você vai dizer assim, mas Valéria, onde você quer chegar com essa parada toda? Para onde que a gente vai? Calma aí. Olha só, quem tiver pergunta para fazer, pode fazer, tá? Vamos lá, bonitinhos. Tabela periódica. Vocês passaram pelo 9º ano. Quem é das antigas, que nem eu, passou pela 8ª série, né? Quem é das antigas. Então, todo mundo viu a tabela periódica. Se a gente lembra dela, se a gente esqueceu, se a gente não aprendeu nada, isso é outra história. Mas o fato é que ela passou diante dos nossos olhos na nossa vida acadêmica, quando nós estávamos nos bancos escolares. Né? Para alguns, acompanha a vida profissional até os dias de hoje. Para outros, ficou a nível de 1º e de 2º grau, dependendo da área do conhecimento onde você vai desenvolver a sua profissão. Então, o que isso aí tem a ver com o princípio vital, essa tabela periódica? Olha só, a Monique, semana passada, nos falou, né, sobre o princípio da vida, sobre os seres vivos, sobre a formação. Então, vamos ver o que essa tabela periódica tem a ver. No item 16 da Gênese, Kardec, lá no texto que ele desenvolve, ele traz assim, por que eu estou trazendo o fragmento do texto? Para a gente conhecer o texto, para a gente conhecer a obra, para a gente compreender aquele texto. E o dia que a gente for ler, a gente não achar que ele é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Então, vamos lá. No capítulo 10, item 16, que é o objeto de nosso estudo, vamos lá. Dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas do corpo se trata. Então, quando ele fala dos princípios constituintes dos minerais, ele está falando daquilo que a gente entende lá na tabela periódica. Semana passada, a Monique falou do hidrogênio, do oxigênio, falou da molécula da água, a gente tem zinco, cobre, a gente tem vários elementos químicos que compõem a tabela periódica, que constituem, ao mesmo tempo, o solo, os minerais, as plantas, os animais e o ser humano. Nós vamos encontrar muitos desses elementos químicos na constituição física do nosso organismo, do organismo de todos os seres vivos. E é engraçado que o Kardec desenrola um pensamento justamente que tem a ver com isso daí, é muito interessante. Ele continua, gente, eu vou beber água. Sem falar do princípio inteligente, que é o objeto do estudo da semana que vem, mas a gente vai ter que trazer ele para fazer uma distinção, senão a gente confunde. Então, sem falar do princípio inteligente, que é questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível, né? Que difícil de você entender, e que ainda não pode ser definido. O princípio vital. Então, ele está qualificando. Ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto. Olha só, quer dizer que o princípio vital, ele é inerente da matéria orgânica e ele é ativo no ser vivente. Mas o ser, quando morre, deixa de ter esse princípio vital. Aí a galera vai dizer na visão materialista, mas poxa, então a gente vive porque tem princípio vital. E quando morre, acaba tudo. Os materialistas pensam assim, morreu, já era, acabou. Se a gente confundir que a vida só é princípio vital e que ele dá a vida à matéria orgânica, e tão somente isso, a gente vai achar que realmente morreu, acabou. Mas a gente não pode esquecer do princípio inteligente, que é outro assunto. Então, veja bem, ele é um princípio de vida da matéria orgânica, que é ativo no ser vivente. E quando o ser morre, ele se acha extinto. Mas, nem por isso, deixa de dar
a substância propriedades a que distinguem das substâncias inorgânicas. Ou seja, mais embaixo no texto, ele vai falar uma coisa muito interessante sobre orgânico e inorgânico. A química decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos, ou seja, os corpos que não têm organismo, né? Mas conseguiu decompor, orgânicos. Também conseguiu decompor os corpos orgânicos, ou seja, que têm organismo. Porém, jamais deixou de reconstituir, jamais chegou, desculpa, ai gente, eu estou ruim da vista, pelo amor de Deus, vamos ler de novo. A química, que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos, também conseguiu decompor os corpos orgânicos, porém jamais chegou a reconstituir sequer uma folha morta. Prova evidente de que há nestes últimos o que quer que seja inexistente nos outros. O que o Kardec está falando? Que a química decompõe e recompõe, ela estuda os corpos. Vamos pegar uma folha. Os elementos químicos que compõem a folha morta são os mesmos que compõem uma folha viva. Por que que a folha morta é morta e por que que a folha viva é viva? É isso que o Kardec quer dizer no texto, quando ele coloca isso. Eu peguei só um pedacinho do texto, mas no texto ele vem desenrolando esse pensamento. Por quê? Se o que constitui aqueles elementos são os mesmos, qual a diferença da folha morta para a folha viva? A gente não consegue trazer um ser morto à vida. Por quê? Se os elementos químicos são os mesmos, que essa composição é a mesma. O que é de diferente aí? É quando ele vai chegar no princípio vital. Aí ele desenrola um pensamento de que o corpo orgânico, o corpo vivo, o corpo que tem vida, além de todos esses elementos químicos que a gente conhece, que estão na tabela periódica, né, que fazem parte das nossas células que estão no nosso corpo, porque no nosso corpo tem ferro, no nosso corpo tem vários elementos. Não tem todos, é claro, né? Que alguns fazem até mal para a saúde, como o chumbo. Mas a gente tem vários elementos no nosso corpo que pertencem à tabela periódica. Bom, mas por que isso, né? O Kardec, no texto, ele desenrola que a diferença é o princípio vital. Não basta você ter todos esses compostos químicos para você ter um organismo com vida. Além de ter tudo isso, o que diferencia o orgânico do inorgânico, o ser vivo do ser não vivo, é a existência do princípio vital. É a existência desse princípio, que se une à matéria para dar vida à matéria, para animar a matéria, que é o que ele vai falando no resto do texto. Vamos lá, no item 17, ele faz até uma perguntinha interessante. Eu botei aí a imagem, né? Dos animais, da plantinha, do ser humano, tal, que é para a gente ter uma noção. Será o princípio vital alguma coisa particular que tenha existência própria? Será que ele tem existência própria? Ele também pergunta isso lá no Livro dos Espíritos, que depois eu vou trazer aqui embaixo para vocês. Ou integrado no sistema da unidade do elemento gerador, apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico universal, pela qual este se torne princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor e eletricidade. Então, será que ele é um princípio à parte? Será que ele vem do fluido cósmico universal? Kardec jogou essa pergunta. Por que ele joga a pergunta? Para a reflexão, para o pensamento. E aí, é neste último sentido que as comunicações acima reproduzidas resolvem a questão. Então, ele fala assim, que essa resposta já foi dada no capítulo anterior, no capítulo 4 da Uranografia Geral, que foi falado um pouco pelo Jorginho e também foi trazido pela Monique na semana passada, uma parte desse assunto. E aí eu fui lá e peguei o pedacinho do capítulo 6, item 18. Ele diz que esse fluido, ele está se referindo ao fluido cósmico universal, porque eu peguei um fragmento do texto. Penetra os corpos como um oceano imenso. É nele que reside o princípio vital, que dá origem à vida dos seres e a perpetua em cada globo.
conforme a condição deste. Então, veja bem, ele está dizendo que a origem do princípio vital que dá a vida aos seres orgânicos, ela vem do princípio do fluido cósmico universal. Ele é uma derivação. O princípio vital unido à matéria para dar vida à matéria, ele é uma derivação, ele tem a sua origem no fluido cósmico universal. E conforme cada mundo, cada lugar, ele vai estar diferenciado. Princípio este em estado latente, que se conserva adormecido, onde a voz de um ser não o chama. Então, ele diz que ele está presente na, vamos dizer assim, é como a Monique falou semana passada, né? Ela falou o seguinte, que quando o corpo morre, o nosso corpo entra em decomposição, e aí as bactérias e os fungos que estão morando na gente, eles eclodem, né? Mas o que faz essas bactérias eclodirem no nosso corpo, viverem e promover a decomposição do nosso corpo? É justamente o princípio vital que anima esses seres, esse princípio de vida. Gente, isso está complicado? Vocês estão achando que está difícil ou está dando para entender? O Rui está dizendo que não está complicado. É bom, porque senão eu vou falar um montão de coisa, vocês não vão entender nada, e aí a finalidade não é essa, né? Então, veja bem, esse princípio vital, que tem a sua origem no fluido cósmico universal, que é uma modificação, uma transformação desse fluido, segundo a informação que os espíritos trazem, Allan Kardec, no livro A Gênese, agregado à matéria, ele dá vida à matéria, tá? Vamos lá. Mas o que é fluido cósmico universal? Que negócio é esse? Valéria, de onde que saiu esse negócio? Essa parada de fluido cósmico universal. Alguém conhece, alguém sabe o que é o fluido cósmico universal? Luiz, tu quer falar alguma coisa? Luísa? Fatinha? Por enquanto não, Val. Tá bom. Então, vamos lá. Fluido cósmico universal, gente. Existem dois elementos gerais no universo, tá? Espírito e matéria. Princípio espiritual e o princípio material. No livro dos Espíritos, ele é muito legal. Quando a gente quer conhecer e aprender a doutrina espírita, a gente pode começar pelo que é o espiritismo, que é uma síntese boa, e ele traz muitas informações sobre o que está espalhado em todas as obras. Mas o livro dos Espíritos, ele é a base fundamental para a gente conhecer toda a doutrina. Tudo que está nesse livro a gente vai encontrar em todas as outras obras. Então, ele é uma informação muito importante que há nele, para a gente exercer a nossa compreensão acerca do ensinamento dos espíritos. Então, existem dois elementos gerais, o princípio espiritual e o princípio material, ou seja, espírito e matéria, que é um dos capítulos de O Livro dos Espíritos. Então, nós temos lá o espírito, que é o princípio espiritual, e o elemento material, que é o fluido cósmico universal. Segundo os espíritos, o fluido cósmico universal é o elemento gerador de toda a vida material que a gente conhece e que a gente não conhece nem sonha e que está por aí espalhado no universo. É a partir desse fluido, que é criação de Deus, assim como nós, esse fluido cósmico universal, é que ele dá origem a toda a matéria. Ele, vou dizer assim, vou usar uma palavra bem simples para a gente entender, no sentido de analogia. Ele é uma matéria básica, ele é uma massa básica, que a partir dele, pela ação do pensamento dos espíritos e pela vontade de Deus, ele é transformado, ele é modificado. E a partir dessa modificação, dá origem a todo tipo de matéria, conhecida por nós desde a mais densa até a mais sutil e a mais etérea, que é o ar, os gases, os átomos, as partículas dos átomos e tudo que a gente não conhece, tudo que tem antes disso, que a gente nem sonha, nem faz ideia. É que os espíritos falam para o Kardec, né? Ele fala disso. E aí eu vou me remeter a uma questão lá do Livro dos Espíritos, que é a questão 64. Nessa questão, o Kardec pergunta: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro?
Veja bem, ele perguntou aí, e depois ele joga a mesma pergunta lá na Gênese, para desenrolar o mesmo pensamento, né? E aí ele coloca lá, os espíritos respondem. A resposta foi, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem a sua origem na matéria universal modificada. Então, quando ele fala da matéria universal modificada, ele está fazendo menção ao fluido cósmico universal, essa matéria criada por Deus, esse elemento que é uma criação divina, né? Dá para entender até aqui, gente, que o princípio vital que dá vida à matéria orgânica, ele tem a sua origem nesse fluido cósmico universal. Agora vocês vão perguntar assim, como que aconteceu isso? Não me fala, porque quando Kardec pergunta isso para os espíritos, até os espíritos falam para o Kardec, olha lá, como que acontece isso daí, a gente não sabe. Porque os espíritos que trouxeram a codificação, né, que trouxeram os espíritos que ditaram a doutrina dos espíritos, eles são espíritos que estão num grau de evolução maior do que o nosso, mais adiantado do que o nosso. Tem uma compreensão da vida melhor do que a nossa. E eles trouxeram outro paradigma para a compreensão do mundo, do homem, de quem sou, onde estou e para onde vou. Então, isso daí é um novo paradigma. E o ensino dos espíritos é de acordo, né? Esses espíritos mais evoluídos, eles têm um acordo sobre essas ideias. E Kardec, pesquisando junto com eles, que ele também faz parte desse grupo de espíritos, só que ele era o encarnado e eles são os desencarnados, ele foi o responsável para nascer, encarnar e organizar todo esse conhecimento, organizar toda essa informação. Tentar tirar um véu do que existe após a morte, qual a nossa vida após a morte, a nossa relação, né? Espírito encarnado com espírito desencarnado, que nenhuma cultura religiosa até então falava sobre isso, ousava discutir isso, né? Então, voltando aqui, esse princípio que tem sua origem no fluido cósmico universal, ele dá vida ao ser material. Isso que difere a plantinha, os animais, o ser humano das pedras, das rochas, da água do oceano e tudo mais. Por quê? Vocês vão dizer, mas por que, Valéria? Por que, Valéria? Meu Deus do céu. Vamos lá. Continuando aqui, é que eu tenho que dar um enter, e aí às vezes meu enter não funciona. Botei uma plantinha, gente, linda, né? Maravilhosa, um ser vivo. Aí vocês vão dizer, mas espera aí, essa plantinha só tem fluido vital? Aí, minha amiga, essa conversinha é para a semana que vem, né? Porque a gente está falando de princípio vital e princípio espiritual. E essa conversinha é com a Aline, na semana que vem. Bom, continuando o item 17, porque eu fragmentei para explicar o que é o fluido cósmico universal, que está lá no texto, então a gente abre um parêntese para dar uma explicação. E a origem desse princípio vital que está lá. Continuando o texto. Seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, é certo que ele existe. Olha só o Kardec. Bom, os espíritos trazem isso, pessoas podem ter opiniões diferenciadas, mas o certo é que ele existe, isso é um fato. Pois que se lhe apreciam os efeitos. Então, ele não tá preocupado qual é a opinião. Ele está constatando que ele existe. Pode-se, portanto, logicamente, admitir que, ao se formarem os seres orgânicos, assimilam o princípio vital. Então, ele está jogando uma hipótese, né? Pode-se, logicamente, admitir que, ao se formarem os seres orgânicos, eles assimilam esse princípio vital, que é uma modificação, por ser necessário a distinção deles, destinação, aliás, deles. Ou, se preferirem, que é uma outra hipótese, esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo, por efeito mesmo da combinação dos elementos. Ou seja, esse princípio ele já está em germe naqueles elementos que vão formar os seres vivos. Então, esse princípio vital, ele tanto pode estar, segundo essa ideia do Kardec, já naqueles elementos que vão compor o ser vivo, como ele pode assimilar naquele processo de composição. Ele traz as duas possibilidades.
tal como se desenvolvem dadas certas circunstâncias. Então, assim, pode ser de um jeito, pode ser de outro, dependendo da circunstância, né? Aí ele considera o calor, a luz, a eletricidade, e dependendo do lugar no universo, outras tantas coisas que a gente nem sonha. Continuando. Lá na questão 62 do Livro dos Espíritos, ele fala também sobre isso, né? De uma maneira bem sintética. Qual a causa da animalização da matéria, ou seja, da vida da matéria? Sua união com o princípio espiritual. Então, a união da matéria com o princípio espiritual dá vida à matéria. Aí você vai dizer assim para mim, Valéria, mas olha só, então o princípio vital é espírito também, por quê? Poxa, se o princípio vital se unindo com a matéria da vida, então também é espírito. Mas será que é, gente? Será? Olha o que eu botei lá no início do nosso slide inicial, aquela diferença. Existe o princípio vital, que é o princípio que dá a vida orgânica. E existe o princípio espiritual, que está ligado à vida intelectual. Bom, quando a gente chegar no espírito, eu não sei não, porque quem vai chegar lá é a Aline na semana que vem, nesse raciocínio do Kardec. E aí a gente bota aqui uma imagem mais ou menos para representar, é claro que o fluido cósmico universal não é assim não, né, gente? Isso daí é só uma figuração, porque é abstrato. Então, na questão 65, o Kardec continua perguntando: o princípio vital que dá a vida reside em algum dos corpos que conhecemos? Porque, o que eu falei para vocês? Primeiro veio o Livro dos Espíritos, depois veio a Gênese. Então, lá atrás, ele perguntou isso. E olha que os espíritos responderam. Que resposta interessante. Ele tem por fonte o fluido universal, fluido cósmico universal. Então, ele reitera essa informação na Gênese, ele repete. Mas eu resgatei lá atrás, por quê? Porque esse fluido também ele é conhecido por outros nomes. Ele também é o que chamais, né? Os espíritos falaram para o Kardec. Esse fluido universal, tem por fonte o fluido universal, mas esse princípio vital é o que chamais de fluido magnético, fluido elétrico animalizado. O que é fluido magnético, né? Magnetismo tem a ver com Mesmer. Mesmer foi um estudioso vou usar esse termo, né? Da energia orgânica, da energia dos corpos físicos, que nada mais é do que o princípio vital dentro da doutrina espírita, né? O que é isso? Você doar para o outro a sua energia vital, que seria para algumas crenças religiosas o reiki, o jorei, e na doutrina espírita o serviço do passe. É quando você dá do seu fluido vital para o outro. O princípio vital, ele pertence ao corpo, ao indivíduo que está ali habitando aquele corpo, dá vida àquele corpo, anima aquele corpo, tá? Mas ele pode usar daquele princípio vital para beneficiar os outros, dando o seu fluido. Então, você vai achar também ele sob o nome de fluido magnético, fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria, né? Aí você vai dizer, mas o elo existente entre o espírito e a matéria, Valéria, não é o perispírito? Sim, o perispírito ele veio também do fluido cósmico universal. O perispírito é o agente, é o corpo que reveste o espírito para que ele tenha uma ação sobre a matéria. Mas para estar na matéria viva, além disso, aquele corpo tem que ter princípio vital. Porque senão não haveria vida. O princípio vital está nos nossos corpos, para a gente poder entender isso bem, né? E a gente alimenta esse princípio, a gente alimenta ele. A gente alimenta quando a gente cuida da saúde, quando a gente alimenta o nosso corpo, quando a gente... vou até ter uma outra imagem que eu botei depois dessa, né? A gente se alimenta também desse princípio vital, quando a gente se alimenta das plantas e dos animais.
a gente absorve isso também para o nosso corpo e para a nossa vida. É uma coisa muito interessante. E aí a gente está mostrando aqui a capinha da Gênese, né? Continuando o nosso capítulo gerador, que é o capítulo 10, no item 18, ele coloca assim para a gente: combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, unicamente teriam formado um mineral ou um corpo inorgânico. Lembra que eu comentei isso com vocês lá atrás, quando eu mostrei a tabela periódica? Pois é. Quando a gente combina todos esses elementos, a gente forma um corpo, mas a gente forma um corpo sem vida. Para que ele tenha vida, há necessidade do princípio vital. E o Kardec reitera essa informação. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. É o Kardec que está falando isso lá, tá? Sob a orientação dos espíritos. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação e funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor, pelo movimento da rotação da roda. Cessada essa ação, por motivo de morte, o princípio vital se extingue, como o calor quando a roda deixa de girar. Quando você gira uma roda, quando você faz qualquer fricção, você produz calor, você alimenta o calor. Quando você deixa o movimento, você extingue o calor. Então, ele está fazendo uma comparação, está usando uma ideia similar para a gente mais ou menos poder entender esse pensamento abstrato, né? Então, veja bem, ele diz que o princípio vital, ele é importante para a vida orgânica. Ele fala que ele transforma, né, as moléculas em matéria orgânica. E ele diz que a atividade desse princípio é alimentada durante a vida pela ação dos órgãos. Sim, os órgãos, a vitalidade, ele é alimentada por quê? Porque a gente se alimenta. A gente bebe água, a gente come fruta, a gente come alimentos de origem vegetal e a gente come alimentos de origem animal. E quando a gente utiliza os alimentos para manter a saúde do nosso corpo, a gente está mantendo esse princípio vital. A gente está mantendo esse princípio responsável pela vida orgânica do nosso corpo. Entenderam isso? Isso é abstrato, né, gente? Cessada aquela ação por motivo da morte, ou seja, quando a gente morre, por quê? Esgotamento dos órgãos físicos com o desenvolvimento da idade. Uma doença fatal, que nos leva ao mesmo princípio de esgotamento. Um acidente, uma pancada repentina, porque o nosso corpo ele é perecível. O nosso corpo ele é perecível, ele é sujeito a chuvas e trovoadas, porque ele é um corpo orgânico, né? Então, quando a gente morre por qualquer fator que cessa o movimento dos órgãos, esse princípio se extingue, ele deixa de existir, ele vai embora. E aí você vai perguntar, uai, ele vai embora para onde? Para onde que vai esse negócio? Olha lá, gente, a plantinha morreu, tá? Eu preferi botar uma plantinha do que uma outra imagem. Mas, assim, para simbolizar a morte, né? Então, veja bem, a plantinha morreu porque ficou sem água, secou e, pum, o fluido, o princípio vital foi embora dela, abandonou. Na Gênese, lá no item 13, porque a gente agora vai pular lá, porque também fala disso, pode ser exclusivamente material, por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Claro, né? Sofre as vicissitudes da matéria, as doenças, as intempéries do tempo. Vide aí coronavírus, né? A gente sofre. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e se decompõe. Claro, o corpo deixa de funcionar, vem a chamada morte, e aí ele vai se decompor, seja um vegetal, seja um animal, seja um ser humano, né? O princípio vital não mais encontrando, o princípio vital não mais encontrando o elemento para a sua atividade, se extingue e o corpo morre. Então, realmente,
Quando ele não encontra mais alimento, quando ele não é mais nutrido, não é mais alimentado, porque a gente também tem que considerar a vida orgânica, né? Todos nós que habitamos uma vida orgânica, vou até fazer um parênteses um pouquinho sobre o genoma, né? O genoma humano que é estudado, ele tem tudo aquilo que é necessário para nossa. Quando a gente é formado o nosso corpo, nosso código genético, né, que é estudado, ele traz tudo aquilo que a gente precisa para essa vida, inclusive o nosso prazo de validade. É que a Márcia Bergamini, ela está fazendo uma pergunta no chat. Ela diz assim: quando a morte cerebral, não existe mais princípio vital, mesmo o corpo ligado a aparelhos? Ah, eu gostei disso, porque é nosso próximo slide. Veja bem, o princípio vital, ele sobreexiste no corpo durante algum tempo, tá? É nosso próximo slide. Porque, olha lá, princípio vital e princípio espiritual. Por que que eu botei isso? São a mesma coisa? Ele vai dizer que não é a mesma coisa. Eu vou explicar a Marcinha e depois eu vou ler o texto, tá? Veja bem, a roseira é uma planta. Ela tem princípio vital, porque ela é uma vida orgânica. Quando você corta a rosa, ela dura um tempo, não é? Depois ela vai murchando, mesmo que você bote na água. Você pode retardar esse processo até colocando ela numa temperatura fria para fazer ela durar mais tempo, como o pessoal faz com as orquídeas. Mas ela vai definhando. Por quê? Esse fluido, ele permanece durante um tempo. Quando você corta, no momento que você corta aquele vegetal, no momento que você tira aquela planta, aquele vegetal, aquela fruta do pé, ela está carregada desse princípio vital. E nesse vegetal, ele vai existir durante um tempo, porque ele vai sofrer a ação da decomposição, da deterioração, porque o vegetal ele sofre um processo diferente do animal e do ser vivo. Você pode manter a vida num corpo orgânico pela morte cerebral? Sim. O que as pessoas fazem quando é constatada a chamada morte cerebral? Você fica ligado naquele monte de máquina, você toma um monte de remédio, de produtos químicos, que são produtos químicos, para retardar o processo de deterioração. Você tem um prazo para fazer doação de órgão, porque se você estoura aquele prazo, você não pode doar mais nada. O corpo não oferece mais vida, morreu. Então, o princípio vital ele vai se esvair daquele corpo. Ele vai se esvair. Mas ele não sai correndo assim, blum, pela porta, não, tá? Senão a gente ia virar igual esses desenhos de Hollywood, a gente vê que o cara morre e vira farofinha na mesma hora, vira cinza. Senão ia ser assim. Não é um processo abrupto. Ele vai sair, ele vai deixar aquele corpo, vai. Mas não é que nem o filme de Hollywood, que o cara morre e vira cinza na mesma hora, como a gente vê em alguns filmes, em algumas coisas. Ele vai, vamos dizer assim, vou usar esse termo, talvez fique mais fácil de entender, ele vai se esvaindo, né? Vai desvanecendo. É como se fosse murchando, que nem você vê uma rosa murchar. Eu estou usando palavras para poder ver se a gente consegue entender o processo. Quando você vai num velório de uma pessoa, até 24 horas você vai lá e vê a pessoa, ai, fulano parece que está dormindo, né? Porque o corpo se extinguiu, o espírito se aparta dele, mas o fluido vital, o princípio vital também chamado de fluido vital, né? Aquele princípio vital, ele vai se desvanecendo, porque vai dando espaço ao processo de decomposição do corpo, que foi o que a Monique trouxe para a gente na semana passada, mas ela deixou em aberto, ela deixou em suspenso, ela não entrou nesse assunto, porque seria o assunto dessa semana, mas ela deixou uma pergunta, né? E esse texto é apropriado, ele vai falar disso, Márcia. Ele diz assim, ele pergunta, lá no... Oi, fala. Eu não sei se a gente pode ter isso que eu vou falar como uma certeza. Ele vai se desvanecendo, a pessoa sendo mantida no aparelho, né? Após a morte cerebral, ele vai se desvanecendo porque ele não tem mais aquilo que alimenta a continuidade dele, aquilo que fortifica, né, o princípio vital, que são os alimentos do corpo físico. Ele está mantendo ali na máquina, mas ele não sofre aquele processo de renovação, então ele vai se esvaindo ao pouquinho. Isso vai acontecer. É por isso que depois da pessoa morta,
ainda pode se encontrar algum vestígio de princípio vital, que vai aos pouquinhos desaparecendo do corpo físico. Vai, tem gente que diz assim, pô, mas fulano não morreu, tá com uma aparência boa, não sei o quê. Principalmente nas mortes súbitas, quando o corpo sofre um abalo repentino, tipo assim, um acidente de carro, uma pancada que a pessoa leva, que nós sabemos que não podemos levar pancadas em determinadas partes da nossa cabeça, que o nosso cérebro, ele já era, né? Naquela hora ele já era, mas o resto do corpo ficou intacto, filhinho, porque a gente ainda tem esse princípio vital ali habitando. Quando o corpo fenece, porque ele não, está na parte da Aline, né? Quando o corpo fenece, ele não tem mais condições de abrigar o espírito, ou o princípio espiritual, que é a vida, né, inteligente. E aí, esse espírito parte desse corpo, e esse princípio vital ele vai se esvaindo. Alguns têm até um processo mais rápido, outros têm uns processos mais longos. Aí depende muito do gênero de morte, né? Depende de cada situação que a pessoa vive, da idade da vida em que você está, do gênero de morte que você vai ter, entendeu? Por exemplo, você está... O pessoal caiu o avião, explodiu. Gente, já era, virou farofinha na hora, entendeu? Aí realmente o princípio vital saiu correndo, foi embora, vapt, pupit, porque aí tem a ver também com o gênero de morte, né? Mas vou ler esse texto aqui, que a Marcinha vai gostar dele. Valéria. Oi, fala. Valéria. Sim. Como é que fica essa parte vital quando você tem que fazer doar os órgãos? Não tem problema nenhum, filhinha, porque o espírito já foi embora, não está mais ali, não. Agora, esse princípio vital que mantém a vida orgânica, que com a chamada morte, né, que morreu o coração, quer dizer, morreu o coração. A pessoa morreu, por quê? Porque não tem sinais vitais. Quais são os sinais vitais? Batimento do cardíaco e o cérebro, né, o funcionamento do cérebro. Quando o cérebro deixa de funcionar, que é a chamada morte cerebral, talvez você já deva ter visto muito disso lá na tua vida profissional, né, Sueli? Sim. Você já deve ter tido... A morte cerebral, com certeza. Mas a retirada dos órgãos só pode ser feita com a morte cerebral. Exatamente. Não, com o coração, porque os órgãos têm que continuar funcionando para que você faça a retirada deles. Exatamente. Então, quando você tem a chamada morte cerebral, porque o cérebro, ele é a sede, ele vamos dizer assim, é o computador que comanda todo o corpo que a gente está. Nenhum corpo vive sem um cérebro pensante, sem um cérebro atuante. Quando o cérebro extingue a sua função, deixa de funcionar, é porque o espírito, que é o ser espiritual, intelectual, já não habita mais aquela morada. Mas o coração está batendo porque tu está ligado numa máquina que faz você respirar, você está tomando um monte de medicação que estimula essa função orgânica durante algum tempo, né? E é uma medicação pesada, mas a gente também sabe que e não é muito tempo, você tem um limite de tempo para você fazer aquilo ali, para a família aceitar. 6 horas. Exatamente, muito bom. Eu gostei da sua contribuição, porque eu estava na dúvida se era 4 horas ou se era mais ou menos. Eu não tinha esse tempo preciso na minha mente. Horas. Por quê? Porque vai se esvaindo esse princípio de vida material, esse fluido que está naquele corpo, porque não é um ser vivo, é um fluido que está naquele corpo, né? Que ainda mantém essa, vamos dizer assim... Uma certa vitalidade. Essa certa... Obrigada, Luiz, pela palavra, né? Do corpo, ele está ali por uma função, por uma razão de ser, não é por acaso, né? Valéria? Oi? A Alessandra também pergunta ali no chat. A Alessandra faz uma pergunta um pouco parecida com a Márcia. O que explicar de pessoas que sofrem um dano cerebral severo, mas que ainda vivem? Não houve morte cerebral, mas mesmo assim depende da máquina, de máquina, medicamentos e comidas sintéticas. Sim. Pessoas que são consideradas em estado vegetativo permanente. Sim. Tem um espírito ali, meu amor. Se tem vida cerebral, antigamente as pessoas achavam, até a Sueli pode falar também, ajudar nisso aí, que as pessoas achavam que você estava em coma, tu estava morto. Até o dia que resolveram descobrir o exame
que você vê a atividade cerebral da pessoa, né? Tanto é que nenhum médico declara você morto e te dá um óbito sem fazer um exame para verificar a sua atividade cerebral, né? Você faz um mapa. Oi, Sueli, Você fala um faz um pouquinho para a mapa gente. cerebral, você faz um mapa para saber se não existe mais nada no cérebro, mais energia, não tem mais nada. Então você faz várias vezes esse mapa para você comprovar que ele está de morte cerebral. Tá? Sim. Agora o paciente em coma é diferente da morte cerebral, né? Sim. Ele ainda tem sinais, tem tudo direitinho, ele está em coma. Apesar que o paciente em coma, ele ouve, ele não perde a audição, em coma. É verdade, porque tem um espírito habitando aquele corpo. No caso do que a Alessandra está falando, quando o cérebro sofre um dano muito profundo, ele restringe ou deixa de emitir estímulos aos outros órgãos. Talvez seja por isso que a máquina substitui os estímulos que o cérebro, por estar danificado, não consegue mais dar. Aí ele mantém uma vida vegetativa, vamos dizer assim. O que é vida vegetativa? O cérebro deixou de estimular e esse estímulo está sendo dado por máquinas artificiais. Exatamente. Eu entendo mais ou menos assim. Não, está certo, está certíssimo. Você vê aquele cientista. Vamos dar um exemplo clássico conhecido mundialmente: Stephen Hawking. Ele tinha. Como é que chama aquela doença, Jesus? Eu não lembro o nome. Ele tinha a tal da ELA. Ela? Acho que era ela que ele tinha. Esclerose lateral amiotrófica. Ele tinha esclerose múltipla. Esclerose múltipla? Tá. Então, era esclerose múltipla? Não era lateral amiotrófica, não? A lateral amiotrófica paralisa apenas um lado do corpo. No caso, ele tinha múltipla mesmo. Ele foi perdendo totalmente o movimento e a capacidade de reação. Então, foi múltipla exatamente. mesmo. Então, dependendo, porque aí é uma questão de vamos dizer assim, uma patologia, uma doença que, por alguma razão de ser, acomete o corpo da pessoa. Então, veja bem, o cérebro dele, o cérebro, ele é um computador que gerencia o nosso corpo. Ele tem várias áreas. Os neurocientistas, eles mapeiam o nosso cérebro. Cada área do cérebro ela é responsável por uma função do nosso corpo. Cognição, memória, intelectualidade, visão, respiração, audição, uma afinidade de coisas, locomoção. Quando alguma parte do cérebro é afetada, ela corresponde a uma função do nosso corpo físico. Existem pessoas que têm acidente vascular isquêmico, né? Então, elas perdem a função de um lado, ou vai do lado direito, ou vai do lado esquerdo, ou perde a visão, ou deixa de falar, a fala fica enrolada. Por quê? Porque a área do cérebro responsável por aquela função, ela foi afetada. E aí, aquilo compromete o corpo. Quem tem paralisia cerebral, que faltou oxigenação durante a gravidez, dependendo da área do corpo que tenha faltado aquela oxigenação, vai gerar um dano no organismo, né? As pessoas paralisadas, que têm paralisia cerebral, elas têm dificuldades motoras, dificuldade de fala, mas às vezes o intelectual, o cognitivo, está completamente perfeito. A lucidez é total. Por quê? Porque a área cerebral afetada é a área que, vamos dizer assim, responsável pelo funcionamento daquela parte do corpo. O coma vamos dizer assim, é um estado de inconsciência do ser, né? O neurologista podia explicar isso bem melhor do que eu. Porque é o seguinte, você tem uma área do seu cérebro afetada que você não está consciente, mas o fato de você não estar consciente no sentido de ver, ouvir, falar como a gente aqui, né? Não significa que o espírito já abandonou aquele corpo. O espírito está ali, vinculado àquele corpo, vivendo aquele processo de reencarnação por uma necessidade de aprendizado. Como disse a Sueli, ele vai ouvir, ele vai escutar, ele vai estar participando de tudo que está ali. Mas o corpo, naquele momento, não está respondendo. E dependendo do dano cerebral, pode causar problema na locomoção ou na respiração, e ele vai depender de uma máquina. Aquele artista que fez o primeiro Super-Homem, que foi no cinema, ele teve
caiu do cavalo e ele teve problema na vértebra na cervical, ele ficou tetraplégico, né? Então, ali não foi uma questão cerebral, ali foi uma questão da medula espinhal, que o nervo responsável pela respiração, né, pelo conduzir do cérebro até o pulmão, foi afetado. Então, ele vivia sentado numa cadeira de roda que tinha atrás um respirador artificial para manter a vida dele. Mas ele era consciente, ele falava, a cognição dele estava perfeita. Ele teve um dano no caminho de comunicação, vamos dizer assim, no sistema elétrico dele, que cortaram o fio no meio. E aí ele ficou dependendo. Aquela menina que levou aquele tiro do Estácio, né, na Estácio, levou aquela bala no rosto, ela está viva até hoje. Ela tem uma cadeira de roda específica, ela usa respirador artificial, ela se alimenta através de sonda, ela teve que fazer inúmeras cirurgias plásticas para reconstituição facial, e o rosto dela não está totalmente reconstituído, mas ela é um espírito encarnado num corpo prejudicado. Oi, quem quer falar? Janaína, o outro exemplo que nós temos, que talvez responda a Alessandra, é o corretor, né, o Schumacher, né? Ó, agora ela acabou de botar, mas eu lembrei do Schumacher, que teve aquele acidente, né? Sim. Teve uma vida vegetativa, sim. Ele ainda possui fluido vital para isso, e enquanto as máquinas substituírem certos comandos de órgão, como o Luiz falou, ele vai estar vivo. Né? Sim, e detalhe, ele tem um espírito ali. Você não tem só o princípio vital, você tem o princípio espiritual também ainda encarnado naquele corpo. É isso que eu queria ressaltar, Valéria. Apesar de toda a dificuldade que o corpo físico pode apresentar por conta desses acidentes ou de determinadas doenças, o espírito continua saudável. A gente pode ver isso através da emancipação. Ele vai ter a mesma lucidez que ele tinha quando o corpo físico ainda dava condições a ele de se expressar de uma maneira melhor. Só para ressaltar. Desculpe interromper vocês. O Schumacher, ele está ouvindo e ele fala com o pessoal através dos olhos já. Então, o espírito está ali e comanda, no caso, o corpo dele, né? Porque ele está ouvindo e ele se comunica, ele chora, ele se comunica com o olhar. Sim. Está acontecendo agora. Valéria? Oi. A Alessandra está dizendo aqui, cometi uma falha, o físico Steve Hawking teve ela mesma. Peço desculpas. Foi ela, a esclerose, porque a esclerose ela vai pegando todo o teu corpo. E isso, a inteligência é a última coisa que é afetada. Ela acaba com o seu corpo primeiro e a sua inteligência fica para o final. Tem doenças degenerativas que começam pelo cérebro, né? E a partir da degeneração do cérebro você vai e degenera o corpo. É uma coisa impressionante, é tanta patologia. Mas vou ler aqui esse texto do Kardec, porque ele fala justamente sobre isso. O texto do Kardec diz assim, é da Gênese, eu esqueci de botar aqui na frente, é do capítulo 11, da Aline, que eu tirei isso daqui da semana que vem. Se são a mesma coisa. Gente, não é, tá? Já deu até para a gente entender, mas a Aline vai falar desse princípio espiritual, porque tem muita coisa aí nesse negócio, nesse troço. Partindo, como sempre, da observação dos fatos, diremos que se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria certa razão para que os confundíssemos. Então, se realmente, partindo do princípio que eles fossem inseparáveis, haveria uma confusão entre um e outro, mas eles não são. Mas, havendo como há seres que vivem e não pensam, quais as plantas, corpos humanos que ainda se revelam animados de vida orgânica, quando já não há qualquer manifestação do pensamento. Uma vez que no ser vivo se produzem movimentos vitais independentes de qualquer intervenção da vontade, que, durante o sono, a vida orgânica se conserva em plena atividade, enquanto que a vida intelectual, por nenhum sinal exterior se manifesta, é cabível se admita que a vida orgânica
reside num princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual, e é inerente ao espírito. Muito bom esse texto do Kardec, que ele separa a vida do corpo da alma. E o corpo, para ter vida, precisa desse princípio vital, né? Aí, quando ele diz do corpo que está lá, a morte cerebral abrupta, o cérebro parou de funcionar. O cérebro, ele é a sede que comanda o corpo físico, o funcionamento de todo o corpo físico. A chamada morte cerebral não funciona mais. Então, todo o corpo vai fenecer. O coração vai parar de bater, o corpo não vai mais respirar. Antigamente, quando a gente não tinha os hospitais como nós temos hoje, as pessoas morriam instantaneamente, porque não tínhamos essas coisas. Hoje em dia, a gente vai, bota o cara, entuba, bota a máquina, bota respirador artificial, bota um monte de remédio, né? Quando você tem uma parada cardíaca, eles injetam até uns medicamentos, ele até sabe disso, direto no coração, que é para aquele efeito químico promover um movimento, né, no coração, para o coração bater, dá um choque. Por que eles fazem isso? Porque você tem um princípio vital, que é um fluido, dentro daquele corpo, que está relativo à vida orgânica e não à vida espiritual. Aí você ressuscita, o cara morre. Você ressuscita, o cara morre, não volta mais. Por quê? Meu amor, está na hora do espírito ir embora. Ele tem que ir. E sem espírito presente, também você não vai ter. Sem o princípio espiritual, você não vai ter uma vida orgânica longa, né? Mas aí, isso aí é com a Aline. Entendeu? Vamos continuar. A Aline, se estiver ouvindo, vai ficar de cabelo em pé. Mas olha lá, vamos lá. Desde que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito e que o espírito tem uma vitalidade independente da matéria, evidente se torna que essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes. Então, ele afirma isso aqui, né? São dois princípios diferentes. O princípio espiritual, que é o tema da semana que vem, e o princípio da vida material. E aí ele menciona o capítulo 10, o item 16 e o 19, que é o objeto do nosso estudo. Ele aqui remete você àquele texto anterior, como quando eu estava lendo lá, que ele remeteu ao texto da Uranografia Geral, para falar do fluido cósmico universal. Então, a gente, dentro desse texto, a gente vai recordar a questão do livro dos espíritos. Quando o ser morre, então esse princípio se esvai, ele vai embora. Tá bom, mas ele vai para onde? Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando esses morrem. Eu preferi usar o texto do Livro dos Espíritos para explicar isso. O que acontece? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Então, quando você tem a extinção da vida orgânica, o espírito vai embora, esse princípio vital ele se esvai e ele retorna ao fluido cósmico universal. Ele retorna à origem dele, para ser novamente absorvido, reutilizado por outros corpos. Entendeu? Dizia Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E ele nem sonhava com a doutrina dos espíritos, né? Vamos lá. E a matéria inerte vai se decompor. E eu trouxe um textinho interessante que tem a ver com o que a Monique trouxe e ela falou na semana passada. Eu botei de verde, devia ter colocado de uma cor mais escura, mas vamos em frente. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações. Morreu, o que vai acontecer? Tudo aquilo que está aqui, formando esse corpo, vai sofrer uma modificação, que é o processo de decomposição, né? Que resultam de novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam para, novamente, o restituírem essa fonte, quando deixarem de existir. Semana passada, a Monique fez um comentário, né, sobre a decomposição da matéria orgânica, que quando o corpo morre, ela falou, não vou botar uma foto de nenhum defunto aqui, que ia ser demais, né, porque ela está numa área do conhecimento que trabalha com essas questões.
Então, eu também não botei, não. Mas, assim, dentro de nós, o corpo vai se decompor, porque nós temos, não vou dizer seres vivos, a gente tem... Ai, meu Deus, faltou a palavra aqui, né? A gente tem elementos dentro do nosso corpo que, nesse processo de decomposição, bactérias e tudo mais, que eles vão entrar em atividade. E também essas bactérias que entram em atividade para a decomposição da matéria morta, elas também têm esse princípio vital. Elas também aurem esse princípio vital para ter vida, para poder funcionar e fazer o seu trabalho. E aí, a quem os corpos orgânicos atendem, gente? Essa perguntinha para vocês. Se o corpo orgânico tem fluido vital para ter vida, né? Se ele é diferente do princípio espiritual, a quem que esses corpos que têm vida vão atender a quem? Para que eles existem? Por que eles fazem parte da obra da criação? Qual a finalidade da existência deles? A quem que eles devem atender? Estou aí com o microfone aberto para ouvir vocês, bonitinhos. Quem serve, serve a alguém ou alguma coisa, correto? Para que servem os corpos? Atendem a quem? O nosso corpo atende a quem, gente? Vocês estão muito tímidos. Ao espírito? Sim, ao espírito, né? Ao princípio espiritual. Porque nós somos criaturas de Deus. E aí eu já vou dar a palhinha da semana que vem, que é a Aline, né? Semana que vem vamos ter o princípio espiritual. Vai atender ao espírito, ao princípio espiritual. De onde a gente veio? Qual a nossa origem, né? Os animais têm alma, as plantinhas têm alma. Como é que é esse negócio? Então, princípio vital, elemento da vida material que tem a sua origem no fluido cósmico universal, que dá vida aos corpos orgânicos. É diferente do princípio espiritual, que é o elemento espiritual, também denominado princípio inteligente, que tem a ver com o ser espiritual. E olha que o ser espiritual tem a sua trajetória, tem a sua origem, né? Mas esse assunto é o assunto da Aline na semana que vem, que hoje eu queria saber se vocês têm alguma perguntinha, porque vocês me deixaram falando, falei tanto que acabei 20 minutos antes. E aí eu trago para vocês, né, instruções práticas, que é o vocabulário espírita, a Gênese, que é o livro que nós estamos estudando, por sugestão das pessoas que participam do grupo da família, do item 16 ao 19, do capítulo 10. Também fomos verificar lá no item 18, que é o fluido cósmico universal, e no capítulo 11, né? E Livro dos Espíritos, que é a primária. Se vocês forem ler esse assunto, eu digo para vocês, leiam no Livro dos Espíritos, lá na primeira parte, leiam a introdução, que ela tem fala sobre isso. E da pergunta 60 a 70, antes de vocês lerem esse tema aqui na Gênese, tá? Que é para ficar fácil a compreensão do tema. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? Quer falar alguma coisa? Tem dúvida? Ficou complicado? Essa questão da diferença entre o princípio vital e o princípio espiritual? E entender que esse princípio é uma derivação do fluido cósmico que anima o nosso corpo, o corpo que a gente vive, assim como a planta, que ele ainda fica por um tempo, mas ele deixa de existir, né? Ele não vai sair correndo. Ele vai igual uma vela que vai queimando e vai se apagando, né? Mas a gente também percebe esse princípio vital, né, que também é chamado de fluido, porque ele é um princípio que, junto com a matéria, ele dá vida orgânica. E ele pode ser transmitido, né, que é em forma de fluido vital. Quando você vê uma pessoa doente, né, agora trazendo para um pensamento próximo da nossa realidade, uma pessoa doente, e ela está desvitalizada, existe um espírito presente naquele corpo, passando por um processo de expiação, né? Peraí, a Maria de Lourdes esqueceu. Ih, meu Deus, saiu rápido, nem li.
Espera aí que eu vou lá ver. Tá aqui. A Lourdes escreveu: posso dizer que o fluido cósmico universal é igual ao princípio vital, mas o princípio espiritual, não. O fluido cósmico universal, ele dá origem ao princípio vital, mas o princípio espiritual não vem do fluido cósmico universal, que é a questão 6. Nesse capítulo aqui, da Gênese, no capítulo 11, cadê o 500? A Gênese, no capítulo 11, no item 5, ele faz essa pergunta. O item 6, que é o item que vem depois dele, justamente pergunta isso daí. Vem falando sobre isso. Mas eu não botei porque é o assunto da semana que vem, né? Mas são diferentes. São diferentes. O espírito, ele não vem do fluido cósmico universal, porque senão ele seria matéria. E se ele fosse matéria, ele seria igual ao princípio vital. Então não haveria diferença entre princípio vital e princípio espiritual. O princípio espiritual, ele é diferente do princípio espiritual. O princípio vital está ligado ao elemento material da vida orgânica. O princípio espiritual é o princípio inteligente. Está ligado ao raciocínio inteligência, que vai se desenvolvendo. Eu espero ter respondido. Gente, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Amélia. Oi, fala. Deixa eu te perguntar agora uma coisa que você comentou aí, e eu fiquei meio coisa. Você falou que as células, que as células de decomposição do corpo, elas também possuem um certo princípio vital até para poder fazer o trabalho delas, quando o corpo morre. Sim. O Kardec botou isso lá no texto, fala. Esse período que, vamos dizer assim, quando eles começam realmente a trabalhar, é quando... por exemplo, que a decomposição do corpo não vai rápido, até quando você enterra o corpo ainda está em decomposição. Sim, e que princípio vital é esse que tem, se o próprio princípio vital já acabou? Como é que funciona isso? Ficou meio confuso para mim nesse sentido. Vital nas bactérias. Aquele texto que eu trouxe lá, deixa eu voltar aqui. Nas bactérias. É o seguinte, esse princípio, ele vai se esvair do corpo, só que ele é lento, ele não é rápido, né? Você desencarnou e aí ele vai se desvanecendo aos pouquinhos. Ele volta para o fluido cósmico universal, segundo o texto da Gênese, né? Que o Allan Kardec traz esse raciocínio. Mas esse mesmo fluido que volta para o fluido cósmico universal, ele é absorvido por outros corpos, por outros seres. Quando a gente entra em decomposição, a gente tem as bactérias, né? Que vão agir na decomposição do nosso corpo. E essas bactérias que funcionam, elas também são dotadas de princípio vital, que vem lá do fluido cósmico universal. Elas também são dotadas desse princípio, para que elas façam o trabalho delas, na lei da natureza. As bactérias começam a encontrar as condições necessárias para elas se reproduzirem. Esse é o estado de putrefação. Exatamente. O Daniel ia falar alguma coisa, eu queria que ele concluísse, que ele falasse, que ele entende um pouco mais disso. Quem fala bem disso é a Aline, que a Aline é bióloga de formação de carteirinha. Fala, cadê Daniel? Não estou vendo você. Estou vendo o Daniel sem imagem, sem som, sem nada. Pessoal, a Aline não está ouvindo aqui agora, mas eu só entendi que a pessoa que perguntou, desculpa, eu não vi quem foi. Foi a Marcinha. Tinha entendido que você se referia ao princípio vital das células em decomposição, só que, na verdade, você se referiu das bactérias decompositoras, né? Sim. E agora, ficou agora. Sim, é isso mesmo. Porque... Só fiz entendi que ela interpretou de forma equivocada. Normal, às vezes a gente não interpreta acertadamente informações e precisa realmente tirar tudo que a Márcia bem fez agora há pouco. É verdade, ela confundiu. Não, o princípio vital do corpo, ele vai se desvanecer. Mas as bactérias que existem, que fazem parte da nossa natureza orgânica, né? Nosso intestino é cheio de bactérias. Elas vão se multiplicar, elas vão entrar em atividade no processo de decomposição. Essas bactérias, elas também têm, né?
fora outros organismos que atuam na decomposição do corpo. Que são os decompositores. A Aline é que manja de decompositores. Aí, mais alguma perguntinha, gente? Alguém quer fazer mais algum comentário, trazer alguma coisa? Cadê? Tem uma mensagem escrita aqui. Tá tranquilo, são termos rebuscados, mas deu para entender. Carolina falou isso. Sim, tá entendido. Gente, mais alguma pergunta? Alguém quer saber mais alguma coisa? Posso mostrar o tema da semana que vem? Tá bom, então vamos retirar aqui a nossa apresentação. Eu vou compartilhar o tema da semana que vem, que eu já estou com ele aqui na agulha, Janaína. Na agulha. Isso é coisa de quem tem vitrola, gente. Então, queridíssimos, na semana que vem, olha só, tá vendo todo mundo aí? Hoje nós tivemos aqui, né, o princípio vital, que foi explicar o que é o princípio vital, diferenciar o princípio vital de princípio espiritual, o princípio inteligente. Nossa bibliografia. Semana que vem, nós teremos no dia 23, que é a nossa data atual, a 16 era a data antiga, princípio espiritual, que aí é a vida intelectual, né? E sua união com o corpo. A Aline vai explicar para a gente melhor o que é o princípio espiritual, quando foi criado e o objetivo da sua criação. Refletir sobre o objetivo da união do princípio espiritual com a matéria. Por que esse princípio espiritual se une à matéria? Então, nossa queridíssima Aline vai trazer esse tema para nós na semana que vem, que é uma continuidade do assunto de hoje. Ambos os assuntos estão intimamente relacionados. E espírito e matéria estão intimamente relacionados, embora sejam coisas diferentes. Tudo certo, gente? Alguma dúvida? Se tiver tudo certo, vou passar de volta para o Luiz. Luiz, a palavra é com você. Pelo que você falou, é de extrema importância que nós participemos do trabalho de semana que vem da Aline, para que a gente possa compreender melhor essa questão de princípio espiritual, princípio vital, né? Um é a continuidade do outro. A gente vai conseguir entender isso direitinho se a gente se fizer presente nos dois trabalhos. A gente agradece a Valéria aí pelo trabalho que ela trouxe, foi muito bom, deu para a gente entender legal. E aqueles que quiserem aprofundar esse trabalho, é só ir na bibliografia que ela deu. A gente vai lá, lê com atenção, faz anotações, anota o que está em dúvida para depois, mais tarde, fazer uma pesquisa e esclarecer, e até mesmo, havendo oportunidade, perguntar a um de nós, né? Se a gente souber responder, a gente fará isso com muito prazer. Tá, vamos então encerrar a reunião fazendo uma prece de agradecimento. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade que tivemos de estudarmos a doutrina espírita, buscar os esclarecimentos necessários, a compreensão do tema dessa tarde, por estarmos juntos, mesmo virtualmente. Isso é muito importante nesse momento. E que possamos, querido Jesus, aumentarmos as nossas esperanças, a nossa fé e a nossa certeza da tua presença em nossas vidas, nos auxiliando, nos envolvendo com teu amor nessa caminhada que temos feito até então e que ainda iremos fazer. Envolve a todos, querido Jesus, com muita paz, muita luz, muito amor. Graças a Deus.